Senhor da glória. Nós gravamos já o ministério da palavra de Deus, que é o que nos traz avivamento, que nos traz segurança e uma perfeita esperança. E é o que mais precisamos em todos os tempos. É o que Deus mais tem nos dado. E agradecemos a Ele por esse trabalho maravilhoso. Nós estamos num tempo de edificar uns aos outros em Cristo e alegremos muito por isso. A irmã Tânia já orou e eu não irei orar, irei confiar na oração que ela fez. A oração hoje ela é assim. A oração feita por alguém na época, foi feita na época, o tempo que estamos, que é assim. A época funciona assim. Um crendo na oração do outro, mas de uma maneira bem explícita, de maneira bem suficiente, para que condiz com a época. Porque hoje o tema da época é ligado ao trono, quem sabe? Não? O tema geral da época que estamos vivendo, desde que houve o derramamento do Espírito Santo como permaneça, o tema da época é ligado ao trono, direto. Homem ou mulher tem um título prático, sacerdote. E nós não devemos a palavra de Deus com leviandade. Aleluia. Temos que levar a palavra em consideração por exatamente isso. Então, o tema da época, ligados ao trono. Quem já leu? Está em Hebreus mesmo, em vários lugares da Bíblia, não é? Está em Hebreus capítulo 4, versículo 16, né? Capítulo 16. Cheguemos com confiança aonde? Aonde? A fim de sermos o quê? Alcançarmos acordo e sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o tema da época é ligados ao trono. Todos nós temos esse direito na ação direta. Então, você não passa pela tradição hebraica, como no Antigo Testamento, mas já vai direto. E nem por outro tipo de intermediarismo, mas o Espírito de Deus já nos leva diretamente. Diretamente aonde? Exatamente. Por isso que é um tempo, como sempre nós temos comentado, que é um tempo mais rico que Deus já deliberou em todas as épocas. Com Cristo, passado por Cristo, Senhor da glória. Isso é lindo na palavra, mas nós temos que considerar o irmão, o servo de Deus, mas considerar com seriedade. Ele orou, Deus respondeu. Se é servo de Deus ou servo de Deus, Deus responde. Aleluia. E ele não responde simplesmente, mas ele responde se dentro da sua base, na sua palavra. João generalizou a aceitação. Ele nos comprou com o seu sangue e nos fez reis e aqui nós sabemos que o direito que um sacerdote tem é falar diretamente com então todos nós temos esse ministério pessoal. Já vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, versículo 15. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Eu estava ouvindo o hino que a irmã louvou. Não sei se todos compreenderam. Eu meditando, cantando, agora já chegada excelência de Deus. Mas existe no céu um grupo e a tribulação que houve do ano 70 até não sei quanto
falando, porque nós sabemos se a perseguição dos mais que a comunidade passou, mas tem aquele grupo separado que serão destacados com Paulo nas mãos que tiveram morte por grande tribulação. Não sei se os irmãos compreenderam bem o hino, como ele diz. Né? A Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 15. Graças a Deus, já vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Encontraram? Quem escreveu a carta aos Romanos, irmãos? Quem? A carta de Paulo, mas quem foi o escritor? Descobriram? Écio. É discípulo de Paulo com o nome de Écio. Já leram, não? Écio. Está na mesma carta de Paulo, capítulo 16, verso 23. Está referido a isso. Então, aqui no capítulo 4 da Epístola aos Romanos, versículo 15. Encontraram? Leamos. Porque a lei era a ira, enquanto vírgulas, que é exatamente o conceito de realidade. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Pode sentar, irmão, já. Vamos copiar a palavra de Deus, e assim ouvir a oração. Para Deus usar o pregador, que não é brincadeira, não é? Oração é com sinceridade mesmo. Ao que lemos aqui na palavra de Deus, Paulo exortando as igrejas, não somente aos romanos, sobre épocas e mais épocas e épocas. A época também que a ira de Deus operou sobre a humanidade. É isso que ele quer dizer aqui. Expressando que quando não há lei, ou seja, a lei opera a ira. Quando não há lei, também não há o quê? Transgressões. Há transgressões há. Só que na etimologia da palavra é considerado como não há transgressão, porque o ser humano e é falho. Só que Paulo está referindo aqui que quando Deus implantou a lei, essa lei chama lei condicional. É uma condição. Quem sabe o que significa essa palavra? Para quem não sabe, eu dar um exemplo bíblico. Lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus disse a Adão: não comerás do fruto da árvore da vida, da ciência, porque no dia em que comerdes, certamente morrerá. Então Adão foi encaixado dentro de uma lei condicional. Está compreendendo? Porque se ele transgredisse aquela lei, a ira de Deus se acendia sobre ele e acendeu sobre a natureza também. E até hoje a natureza está acesa, porque houve uma lei. Adão recebeu uma lei condicional. Deus estabeleceu Adão, criou, assim por diante, adotou como filho, mas deu 6 regras. Simplesmente não causaria dano algum se ele cumprisse aquelas regras. Eram as regras comuns, mas a 7ª não. A 7ª regra, o homem foi
colocado dentro de uma condição. Vocês estão compreendendo? Estão mesmo? Porque quando há reunião de obreiros, o que é tratado lá, todos saem de lá sabendo que foi tratado. Reunião na escola, reunião também no departamento de trabalho, assim por diante. Quando tem reunião, é para transmitir algo que é cabível àqueles tratados. Por isso que eu estou perguntando se está compreendendo. Estão entendendo ou não? Então Adão foi colocado lá no Jardim do Éden dentro do quê? De uma lei que não poderia ser quebrada. Se ela fosse violada, como foi, é o que aconteceu com Caim. Porque a ira de Deus descarregou de uma maneira até mesmo sistemática, melhor dizer. Sistematicamente irado. Ele disse ao homem: se comerdes desse fruto da árvore da ciência, que quem olha na Bíblia sabe que aquele fruto é o símbolo de uma qualidade exclusiva que só Deus poderia ter. Então, aquela árvore era o emblema de o único Deus ter aquele direito de saber o bem e o mal. É o atributo. Os irmãos sabem que Deus, ele tem qualidades próprias, exclusivas dele, e tem qualidade que é distribuída aos seus filhos. Aos seus filhos. Tem paciência, fruto do Espírito, benignidade, fruto do Espírito, bondade, conservação da benignidade, conservação da bondade, fruto do Espírito, domínio próprio, fruto do Espírito, mansidão, fruto do Espírito, sabedoria, fruto do Espírito, alegria salvífica, fruto do Espírito, paz, fruto do Espírito. A paz é o fruto do Espírito. São qualidades que Deus distribui para os seus filhos. Distribui para quem? Para os seus filhos. Ou não é assim? Agora, atributo exclusivo de Deus, atributo exclusivo que Deus tem, então o atributo exclusivo que Deus possui, só Ele tem direito, só Ele tem direito, porque Ele é só Deus. E aquela lei que foi criada, foi estabelecida lá no Éden, foi uma recomendação aplicada. A observação sobre o respeito e a consideração só de Deus. Ele, único. Só Ele tinha direito e tem direito de saber o bem e o mal, porque Ele tem domínio tanto sobre o bem quanto sobre o mal. Estão compreendendo ou não? Então aquela árvore, segundo a palavra, simbolizava o quê? Deus. Qualidades que não dá para ninguém. Onipresença, onisciência. Ele anunciou todas as coisas, Ele é único. Ele não chega em lugar nenhum, Ele é presente em todo lugar. Então Ele não se desloca, Ele é onipresente. Então Ele não chega, Ele não desloca. Ele só chegou no túmulo de Lázaro e em outros lugares, porque Ele estava com a natureza humana. Mas como Deus, Ele já estava lá. Como Deus, Ele já é presente, como diz o Salmo 47.
não é que o Senhor socorro e fortaleza bem presente na hora da angústia. Ele é. Então, essas qualidades ele não dá para ninguém, porque é exclusivamente de quem? Dele. Porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele também é imutável. Ele não muda. Ele tem as suas características morais, que garante a sua santidade eternamente, todo o tempo. Sem que ele haja mudança. Só que o homem foi colocado numa pequena prova. Que não cometa o fruto proibido. Eu vou repetir essa palavra novamente, porque é importante a pessoa chegar na reunião, em vez de eu e a palavra, ele sabe assim, eu entendi. Aí sim, porque quando não entende, aquilo diz que o inimigo faz o quê? Tira. Você coloca outros pensamentos, outras opiniões, e corre o perigo de você praticar o pecado de loucura e ficar de fora. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, o homem, ele recebeu uma lei. E esta lei, que era a sétima regra, as outras ordenanças eram, como vimos no livro de Gênesis, capítulo 28, na sequência, né? Era frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar sobre os animais, e assim por diante, cultivar a terra sem canseira e também alimentar a vegetação. Eram 6 recomendações, mas aparece mais uma, a sétima. Não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E se comesse? Ele estava debaixo. Por isso que hoje nós temos que compreender aonde nós estamos relacionados à lei de Deus. E ele comeu e passou então a ficar debaixo da ira de Deus. Deus irou tanto com ele, com Adão, e ele chegou a dizer: a terra está amaldiçoada, Adão, por causa de você. Ele disse ou não disse? Lá no livro de Gênesis 3, não é? Parece versículo 17 ao 19. Se o irmão está aí, se quiser ler para nós, vamos ler Gênesis 3, a palavra de Deus, versículo 17 ao 19. Glorificado o nome do Senhor. A doutrina ela é importante porque ela não salva, mas ela nos deixa muito bem disciplinados. Pode ler. E Adão disse: portanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus abriu a sepultura para todos. Está aberta a sepultura, tem que ofertar. A ira de Deus é pó, e ao pó voltará. Então a sepultura está, e ninguém pode dizer que fechou. Se alguém disser, está aí ironizando o contexto. Agora veja bem, o Senhor disse a Adão: olha, você agora vai sentir dor, vai sentir a dor da fome, a dor da canseira, dor do trabalho duro. E até que você volta para a sepultura que já está aberta. És pó, ao pó voltará. E pronto. E a palavra, como o irmão leu, Deus falou também a respeito das árvores. E o espinhos produzirá. A primeira vez a ira de Deus foi tão grande sobre a quebra das regras,
que aqueles espinhos que houve na primeira palavra que o Senhor deu sobre maldição, serviram para qual finalidade? Para colocar na coroa para crucificar o Filho de Deus. Foi de lá que saiu os espinhos da ira de Deus acendeu todo sobre o homem, que mostrou ao homem o prejuízo que causaria. Matou o seu próprio filho, porque houve aquela lei, ou aquela quebra de regra. Eu acho que o irmão pode até ler aí no capítulo 3 de Gênesis, verso 22. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e a coma e viva eternamente. É o completo então. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E pôs espada, clamada, né? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Para que o homem não se tornasse residente de maldição através de uma quebra da lei. Agora, Adão foi salvo? Porque houve a intervenção do Cordeiro. Nós já aprendemos isso em outras oportunidades. Aí foi necessário que o Cordeiro, tipo de Cristo, fosse degolado lá no jardim do Éden. Por causa, para que quando Deus degolasse aqueles animais, aqueles cordeiros, tipo de Cristo, então a ira de Deus se aplacaria. Porque a ira de Deus se aplacaria, porque Ele colocaria uma regra, um tipo de uma lei que tirava a condição da pessoa servir a Ele. Aí a ira passou. O texto que lemos em Romanos 4,15 diz a palavra, porque a lei opera a ira. E não havendo lei também, não há transgressão. Quando não há transgressão, não há a ira de Deus, porque ou a pessoa transgride, ou ela, por Deus, ela é transferida em uma posição. Quando ela transgride, ela tem o espaço para pedir perdão e ser recuperada através da humildade. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Agora analise bem esta questão da ira de Deus. E depois a ira foi tanto que o pecado ele passou a ter domínio, a morte passou a ter domínio. Ela passou a ter domínio até mesmo as pessoas que não pecaram igual Adão pecou, mas morreram entre o pecado de Adão até o dilúvio. Houve uma reforma de reconciliação, só que todos morreram porque não pecaram semelhante a Adão, mas morreram porque eles estavam já com aquela herança hereditária do pecado na vida e morreram. Mas eles não pecaram como Adão, o povo que receberam a palavra entre o pecado de Adão e o dilúvio. Eles não pecaram igual Adão pecou. Porque não pecaram? Porque não receberam a lei. Vocês estão compreendendo ou não? Os irmãos analisam como a graça, como a palavra nos alegra, como a palavra nos liberta, a maneira que a palavra nos reaviva. É um reavivamento suficiente, aquele reavivamento que precisamos. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. A irmã está compreendendo? A irmã Rosana é igual a Maria, ela sempre mil pela palavra. Glória a Deus. Outros irmãos também, os que gostam da palavra, não é? Porque é o sabor do Espírito Santo do Senhor, nosso amado Deus. Então a ira de Deus se aplacou quando viu a morte do seu filho. Mas quando Israel recebeu outra regra,
semelhante à de Adão, a ira de Deus acendeu novamente. E o pecado, e Deus permitiu que o pecado reinasse, a morte reinasse. O irmão que está lendo, lê para nós aí no livro de Romanos 5, 14. Paulo cita duas questões sobre o reino do pecado, o reino da morte. Depois ele traz o resultado de Deus, que nos isenta de uma determinada lei. Encontrou? Pode ler o 13, do 12 até o 14. Glorificado é o nome do Senhor. A morte veio por Adão, a vida por meio de Cristo. Portanto, como todo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. De vir sem pecado, Cristo, Senhor da glória. Então, quando ele está referindo sobre regras, sobre lei condicional a pessoa, ele cita quantos personagens? Cita Adão e cita Moisés. No entanto, que a morte reinou desde Adão até Moisés. Mas por que a morte reinou? Por causa da lei. Porque então até a lei estava o pecado por terra. Já foi explicado para os irmãos o que significa uma condição. É algo que, se a pessoa transgredir, ela vai sofrer o dano por aquela transgressão que ela cometeu. E Israel, lá no Monte Sinai, eles trocou a lei, a graça pela lei, e eles mesmos assumiram a responsabilidade de uma condição para chegar a Deus. Aí entra novamente a ira de Deus. A ira de Deus se descarregou de tal maneira a ponto de Amós, os profetas e mensageiros de Deus, e Amós dizer, profetizar sobre Israel, dizendo, os dois reinos, Israel do norte e do sul, dizendo: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ali já não era mais para consolo, não era um acolhimento, era juízo. Porque ele traiu, Amós era o rei, era o profeta do reino do sul, da tribo de Judá, de Jerusalém. E Deus colocou ele lá para Samaria para repreender lá o rei Jeroboão e os sacerdotes também, por causa dos seus pecados e transgressões, e o povo continuou temendo. Aí veio a palavra juízo. E Deus entrou em juízo com Israel de uma maneira que até hoje é notificado. Até hoje os judeus ainda estão em desequilíbrio relacionado ao ajuste ou reajuste que teve com Deus. Mas nós estamos analisando a Bíblia, porque por ele, no Éden, a lei foi dada a Adão. Lei condicional. A lei que conservava o quê? A inocência. A inocência, ele não deveria passar para a consciência, que ele saberia o bem e o mal. E o irmão leu, nós lemos nessa noite, Deus questionando com seu próprio filho: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem. Então entrou a doutrina que se vê hoje, escrito: Cristo é vida. Mas a palavra Cristo é vida, ela é uma transgressão da gramática da Bíblia. Cristo é vida, que eles querem dizer isso aqui, está vendo esse vaso? Ele vive por si mesmo. Sabe, a de árvore, ela vive por si mesma, ela é um Deus. Está vendo você, no conceito de Cristo é vida? Desloca totalmente a criatura da submissão ao Criador. Você é você mesmo, ensina até nas escolas. Você é você vive por si mesmo. Porque você é um ser que pode acontecer. Os irmãos podem avaliar que o emblema dessa rebelião está nas ambulâncias, veja a Bíblia.
Você olha numa ambulância, está lá o emblema da rebelião lá do Éden. A serpente serviu de exemplo, segundo quem deu entendimento aos homens, é Deus. E ninguém vive para si, a não ser para o próprio Deus, e ele incorporou nele também. Mas lá nas igrejas da Ásia, na igreja de Éfeso, e uma outra que não me lembro o nome, parece que é a igreja de Tiatira, foi colocado o emblema da medicina, é a serpente. Vocês foram na ambulância por aí? Analise bem esse carregamento que houve, aquele que até as mentes ficaram totalmente distorcidas. E assim sucedeu. A ira de Deus. Só que as pessoas debaixo da ira de Deus, mas o plano de Deus, mesmo assim, Deus irado, o seu plano ainda estava e está de pé. Porque que o plano está de pé? Devido ele trazer o seu Filho Jesus para nós. Glória a Deus! Mas ele trouxe o seu Filho Jesus para nós, mas ele não trouxe a lei condicional. Olha a nossa felicidade, a nossa alegria. O nosso prazer dentro do uso do raciocínio relacionado a servir a Ele. Porque Ele trouxe o seu Filho Jesus para nos salvar, começando do lado desde Adão, e chegou até nós, mas sem que, depois da morte de Cristo, não houve mais essa lei. Ela foi cancelada para que o ser humano ficasse, ou seja, os cristãos, os que recebem a palavra, ficasse isento do quê? Daí, agora nós estamos debaixo da ira, mas debaixo do acordo de Deus. Através do sangue de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Quando João Batista começou a exercer o seu ministério, o que ele disse para as nações? Aí em Lucas 3, versículo 7, irmão, está isso, quiser ler, é bom analisar a palavra de Deus referente ao ministério da transferência da lei condicional para uma lei que você pode cumprir. A lei moral, mas tem pouco uma punição e a pessoa tem que fazer para que ela seja beneficiada. Como está escrito aí? Lucas 3:7. Dizia, pois, João uma multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do que está para vir? Isso, algumas traduções de daí eu procuro é o mesmo significado. Agora, quanto que a pessoa pode trair de Deus? Quando ela não recebe uma lei condicional, porque ela está ordenada a quebrar a lei, receber a ira. Pode ver que se aqui no capítulo 4 de Hebreus, a palavra diz que Deus ficou tão irado com o povo que ele jurou na sua ira que não entraria no repouso dele, porque não entraria no repouso por causa das transgressões e as leis que foram dadas. Quem entrou no repouso da terra prometida? Quem? Duas pessoas relacionadas à quebra de regras e à quebra também dado a lei, assim por diante. Agora, olhando no Novo Testamento, aonde nós estamos? Nós estamos debaixo de uma lei condicional, já foi explicado para quem não sabe. Nós estamos debaixo da lei condicional ou uma lei moral que ela é incondicional? Mas a disciplina, a doutrina, é bom que todos saibam. Se não aparece uma confusão e entra o versículo do Antigo Testamento ou o texto de uma época invertido e a pessoa acaba cometendo aquele pecado que Jesus falou, de não compreender a palavra, o pecado de loucura, e ficará de fora.
Então a palavra vem junto com o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, para que saibamos valorizar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e faz a obra suficiente sobre nós e nos dá o direito a nós de valorizar o que temos, valorizar a palavra de Deus, definir as épocas em que Deus fechou espaço. Fechou espaço quer dizer, a pessoa pecou e morreu. E para que ela voltasse à vida, foi necessário que o filho dele morresse. Mas por causa do quê? Da quebra de uma lei condicional. A condição era aquela e não tinha outra. Agora, no Novo Testamento, nós estamos nessa lei? Não. Quando Deus chamou Abraão, não está ligado como a irmã gêmea legítima da graça que estamos hoje. Deus falou para a morte não reinou desde Abraão até Moisés, mas reinou de Adão a Moisés. A palavra fala Adão, pula Abraão e entra no processo de Moisés, porque quando Abraão foi chamado, ele não foi chamado igual a Adão. Ele foi chamado em uma posição incondicional. Quem olha a história do personagem, as faltas que Abraão cometeu, as mais graves para ser de 8 falhas graves. Mas em todas elas, Abraão não foi enquadrado na pena de morte, porque Abraão não foi também confiado numa lei condicional. Ah, que coisa linda é a palavra. Vocês estão compreendendo ou não? Amém. Não estão, não? Amém. É preciso que compreenda. Agora, quando João Batista expressou essa palavra, quem vos ensinou fugir da ira futura, o que João Batista quis dizer para o povo? Vocês vão ser enquadrados numa época mais rica, que se pode avaliar, entrar demais, porque nesse sacrifício de Cristo, feito lá na cruz do Calvário, ele não nos trouxe uma posição que não pudéssemos suportar as suas regras. E hoje nós estamos livres dessas leis, estamos inocentados dela. Então é a época mais que facilitou a entrada para a vida eterna. Nós somos falhos e perfeitos. Falhos, por quê? Porque na falha entra o perdão, e o perdão vai nos aperfeiçoando. Glória a Deus! É por isso. E aí, o capítulo 3 irmão, que diz a palavra do Senhor nosso Deus, Filipenses 3, verso 15. É muito lindo a doutrina, a gente vive mais com as lutas familiares, pessoal, física, às vezes enfermidades, mas a alegria da salvação, ela é suprema. Glória a Deus! Filipenses 3,15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, perfeitos e defeituosos, porque nós somos cheios de defeitos, mas somos também enquadrados em uma conduta de pedir perdão e o Senhor nos ouvir. Glória a Deus. E não nos matar e nem lançar maldição sobre nós. Agora a bênção de Deus, ela é com base no perdão. A perseverança, a paciência, que é a perseverança, ela é com base no perdão de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, todos como já somos, mas por que somos perfeitos? Porque a nós não foi dada a lei que Adão recebeu nem Moisés. Então, temos oportunidade de prosseguir, como Pedro interrogou a Cristo, como sabemos. Senhor, até quando Deus perdoa meu irmão? Qual foi a resposta? Por quê?
Porque Pedro estava muito bem informado que ele não tinha recebido aquela lei. E a morte parou de reinar. Vamos ver, aí mesmo em Romanos 5, a palavra nos fala de um assunto tão importante, porque a Bíblia Sagrada é a nossa defesa da fé. Não tem outra visão que possa cancelar a palavra. A palavra é a nossa defesa da fé. Romanos 5, 20. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas por que a graça superabundou, irmão? Porque não tem mais a lei condicional no Novo Testamento. Você já leu? Deus impõe uma condição você fazer para receber, não é receber para fazer. Você precisa de um dom, Deus te dá para você aplicar e granjear galardão. Mas primeiro é Ele que dá. Não é você que faz o sacrifício para receber. Jesus diz em Mateus 7,7: pedir dá, não é sacrificar e receber, é pedir e receber. Como disse o hino, ele com fé e com fervor, o Senhor dará um consolador. E é preciso uma época mais rica do que essa. Só que ocorre o perigo da inversão de valor e a pessoa não compreender a palavra e voltar ao contrário e se prender debaixo da mesma escravidão que teve a lei condicional. Tanto é que hoje a humanidade, os cristãos, eles vivem na esperança da redenção desse corpo fraco e ainda resta essa sequela por causa daquilo que sujeitou daquela lei. Não havendo lei, não há. Agora, a Bíblia, o que a Bíblia diz? Que nós estamos debaixo da lei condicional ou que nós estamos nos sentados dela? Não sabe ainda? Então é perigoso se não souber. Dê uma olhada em Mateus 12, 7. O momento pode ler. Analise bem a palavra de Deus. Quando o Senhor da glória nos inocentou e agora nós somos defeituosos e perfeitos. Porque tem chance para que, irmãos? O perdão é tão gostoso que ele nos traz a alegria de viver com Cristo e com a família dele. Oh, glorificado é o nome dele. Mateus 12, verso 7. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis o inocente. Ele nos inocentou da regra da lei. Então nós não estamos debaixo da condenação, não estamos debaixo da ira de Deus, mas da aquisição do Espírito, como dizia Paulo aos Tessalonicenses. Que Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição do Espírito, o benefício do Espírito Santo e a época de regeneração devido à atitude que Ele tomou para conosco. Não sei se toda a igreja está compreendendo. Glória a Deus. Amém. Qual é o tema mesmo? Incêndio da ira. Fale quatro, porque a ira de Deus, irmãos, quando chegar no juízo, Satanás já está preso. E aí entra a ressurreição dos condenados, sem direito, companhia o diabo. Como alguns fazem, que não é justificado por Deus. Por isso que é importante compreender. Quando existe uma coisa melhor, que o salmista disse, o salmista um homem que ele era chefe de uma nação, ele era maestro de quase 300 músicos. Davi era poeta, era profeta, era teólogo, era escritor, era formado nas leis judaicas,
assim por diante. Era poeta, era profeta, era escritor, era rei, era chefe de famílias, não era uma só família. Ele era também, era ministro, ou seja, ele era maestro. E ele era professor de quase 300 maestros, 180, parece que 2 maestros, 88 maestros. Mas ele disse: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. É o efeito da palavra. Oh, glória ao nome do Senhor. Por isso que Deus convidou. Agora veja Jesus dizendo: aprendei de mim, sou manso, e adquirireis o quê? Descanso. Você só pode se descansar debaixo do acordo que o irmão deu. A misericórdia. Quando os fariseus censuravam a Cristo, porque comiam no sábado com os seus discípulos, aí ele aplicou essa palavra de leveza: não, eu posso colher no sábado, posso comer também, porque vocês não sabem o significado de uma exceção, de uma lei, o perigo que ela traz e o prejuízo que ela causa. Aí ele disse: você está vendo esses meus discípulos aqui? Eu não entreguei para eles nenhuma regra, semelhante eu entreguei a Moisés e a Adão e a Moisés. Então eles estão inocentados e por isso não estão condenados, estão justificados. Glória a Deus! É tempo da meditação dessa boa palavra do Senhor nosso amado Deus. Compreenderam? Amém. Compreenderam mesmo? Qual é o tema? Adão, lei. Moisés, lei. Cristo, graça. Graça. Graça e acordo. Graça, porque a palavra misericórdia significa o quê? Acordo. Você às vezes pode errar em pensamento, nós erramos com algumas coisas. De repente a pessoa chega perante Deus com respeito, não com medo, nem com desconfiança. Chega perante Ele e o que Ele diz para nós: estáis perdoados, tem pecado que você não consegue não cometer mais, mas tem pecado que você não tem como não cometer. Sabia disso? É ou não é? Uma pessoa, no caso da mulher adúltera, que não é bem um adultério, era uma acusação, que não apareceu um homem. Eu fiquei pensando nisso, né? Você viu? Até hoje eu vi esse detalhe aí. Era acusação. Não aparecia um homem ali, né? Porque Levítico capítulo 20, verso 10, essa palavra, quando houvesse acusação de adultério, apresentava o homem e a mulher para serem mortos. Exatamente. Apedradas, no caso. Apareceu só ela, né? Agora parece quem? Jesus. Só ela. Só ela. Só ela. E cadê o homem? E não tinha como levar um testemunho daquele, uma mulher, sem o homem junto. Por isso que no remate da palavra, Jesus perguntou para a mulher: onde estão os teus? Era uma acusação e uma tentativa de jogar Cristo contra o reino de César, contra o reino de Roma. Era uma questão de politicagem. Agora era aquela mulher, na história do personagem, tinha aquela maneira de subornar a pessoa: eu vou te dar uma quantia de dinheiro para você aceitar, eu te levar até lá. E subornou. Então ele diz: olha, não pegue, mas não cai nesse suborno. Porque estamos referendo a palavra. Aí o que aconteceu? Como nós estamos, vocês estão entendendo ou não? Estão compreendendo ou não? Sim. Então, porque quando não compreende, fica difícil e a palavra ela traz um resumo geral. Aí quando aquela mulher, é o mesmo exemplo, estamos comentando, chegou perante Cristo, qual foi a primeira atitude que ele tomou? Escrever.
quê? Ele escreveu uma profecia que estava em Jeremias, parece que é 17 vezes, se não me falha a memória. Ele escreveu que já estava escrito. O Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonam serão escritos sobre a terra. Está escrito lá. Porque abandonaram o Senhor, volteu a fonte das águas vivas. Jeremias profetizou que Jesus iria escrever o nome dos que seriam rejeitados por ele, que rejeitariam Cristo. Teriam os nomes escritos aonde? É isso, irmão? Aí, é isso mesmo? Então pode ler para nós. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, o que Jesus escreveu? Ele fez tudo, ele nasceu segundo a palavra, exerceu seu trabalho segundo a palavra, morreu segundo a palavra, ressuscitou segundo a palavra, apresentou primeiro a Pedro segundo a palavra, e assim sucessivamente segundo a palavra. E ele também escreveu algo segundo a palavra. Venceu Satanás através da palavra. Venceu Satanás através do quê? Da palavra contida no racional, no raciocínio. Satanás também pregou para ele a palavra, mas invertida. Exatamente. É o contrário. Veja bem, então nós temos esta visão, nós temos esse patamar de garantia de uma maneira dentro da própria ação de Deus. Até essa pergunta é necessário que a igreja responda, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça? O mesmo texto está respondendo, não eu, porque não haverá pecado prático ou pecado permanente quando não há uma regra. E essa regra está no Novo Testamento? Vamos já praticamente concluindo, mas vamos analisar em 1 Pedro, capítulo 1, 1 João, Epístola de João, capítulo 1, e lá no versículo 8 ao 9, glorificado é o nome do Senhor, até o 10, por momento pode ler para não ganhar tempo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Isso, e todo pecado é rebelião, todo tipo de pecado é iniquidade. Agora o arrependimento tira esse vínculo de continuar na prática dele do pecado. Aí nós se tornaremos, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos considera que tipo de pessoas? Perfeitos. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Perfeito. E aí, dentro dessa perfeição, Ele coloca dentro de nós essa, que não é a lei condicional, mas ela é sem a condição, nossas próprias condições. Então Ele coloca sobre nós com abundância, dentro de nós, o que? O Espírito Santo, como tesouro valoroso que vem dele. Aí vem, analise bem o tema da doutrina, defeitos e perfeitos. Defeitos e defeito porque cometemos falhas, perfeito porque reconhecemos, e Ele tem um compromisso, juramento com a sua palavra, de perdoar quem se humilha. Oh, glorificado é o nome. Ele tem esse compromisso. É assim, justamente. A gente reconhece que a gente é falho. Sim, e reconhece que Ele é perfeito. Mas ele reconhece também que é humilde. Por isso que Isaías profetizou
Porque o Senhor está em alta posição, excelso em glória. Todavia se inclina e atende o clamor do humilde. Glorificado é o nome dele. É a nossa situação. É a nossa situação. É a nossa alegria. É a nossa convivência com Deus, conosco e com o povo dele. De uma maneira toda especial. Olha, na graça, não sei se todos compreenderam, já perguntei várias vezes, vocês compreenderam o que significa a ira de Deus? Quem compreendeu? Aonde Deus descarrega a sua ira? Em cima de uma palavra que ele propôs sobre o ser humano como lei condicional. E sobre nós não tem isso. No Novo Testamento você não encontra uma vez Deus mandando você fazer algo e se não fizer, pecou e já entrou para debaixo da ira, não. É o que Pedro perguntou no comentário. Jesus diz a palavra em 18 de Mateus mesmo, 23, 25, diz a palavra, que o homem estava carregado de pecados, mas o homem humilhou perante ao Senhor de tal maneira que ele merecia ser perdoado. Agora Jesus retirou a ira e em lugar da ira veio a compaixão. Glória a Deus! Pois veio a em lugar da ira, a compaixão. E o céu é aquele rei que é Jesus mesmo, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. E a salvação ficou por uma única compra. Agora ninguém paga preço para receber nada, porque ele nos investiu. Aleluia! A sua compaixão, ele nos investiu e nos deu o Espírito Santo para valorizarmos a obra da cruz, o trabalho que ele nos deu. Ficou tudo, não tem nada de pagar preço em lugar nenhum. A menos que você tenha a mente distorcida e tenha essa visão contrária. Mas a palavra é esta. Não sei se todos compreenderam. Amém. Qual é o tema? Isento da ira. Por quê? Responde aí, Soraya. Por quê? Porque não recebemos a lei como Adão recebeu, já foi comentado, e nem tampouco Moisés, a pedido até, ou seja, uma resposta contrária ao povo. Mas para isso é necessário que meditemos sempre, alegremos sempre, comentemos sempre. Estou falando a ira, mas mesmo Adão, servo de Deus, foi recebido uma lei. E se ele quebrasse aquela lei, o perdão não viria. O perdão só veio a Adão, porque por qual motivo? O sacrifício do cordeiro de Cristo. Compreenderam? Aí Deus retirou a ira de sobre Adão, mas a sequela ficou até hoje. O mundo está retalhado referente a isso. Deus continua nos abençoando nesta época tão importante. Vale a pena você servir a Deus, mas com a intenção, com o entendimento. Deus continua abençoando. Compreenderam ou não? A irmã compreendeu bem. Quem mais compreende, toma a palavra de Deus em mão. Então, o tema dos que aceitam a palavra não tem mais julgamento de condenação. Tem? Nenhuma condenação para os que estão quem não manda se por acaso, mas segundo o Espírito. Mas por que não há condenação? Porque a pessoa ela não está enquadrada
a quebrar uma regra e ser destituído da glória. A menos que a pessoa peque e não se arrepende. É o contrário. Mas sobre o arrependimento de coração, o perdão está presente e o perdão nos coloca debaixo do quê? Da ira ou do acordo de Deus? Debaixo da ira ou da misericórdia de Deus? Debaixo da ira ou do amor de Deus? Oh, aleluia! E Deus continua nos abençoando nesta boa palavra. Depois do Alberto de passar a palavra ao irmão, como de sempre, e Deus continua nos abençoando. A presença da nossa profeta, como abençoados ao Senhor da glória. Por isso que, no momento de ofertar, o que nós sentimos? Porque debaixo desta graça está a honra. Deus, irmão, Valci, ao invés de ele dizer assim, vai lá, querubim, colhe as ofertas, ou vai lá, querubim, oferta não diz assim, pedaços de barros, beneficiados por mim, vocês são honrados a manter a minha obra, glória a Deus, é coisa sagrada, até a oferta. Até nisso, em tudo. Senhor Deus, Pai poderoso, receba a oferta que o Senhor tem concedido, meu Deus, a cada um, meu Deus, Senhor da glória, dos teus servos, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Maravilha, não é? E não tem como dizer que não. A pessoa sabe que errou, sabe que arrependeu, sabe que foi perdoado. Eita, Deus maravilhoso! Você não erra por querer, mas o ser humano é inclinado a isso. A gente é falho, né, pastor? A gente é falho e não tem como outra solução. É ser falho e reconhecedor e perdoado por Deus. Aonde está os que estão aqui? Se os irmãos quiserem, aonde estão os que segue pela fé para a glória de Deus. Compreendeu, irmão? Que maravilha, né? Então, amém. Todos nós. Deus continua nos abençoando, como tem nos abençoado nesta boa palavra, a palavra do Senhor, nosso Deus. De vários, por isso que a pessoa não pode ser abusiva. Ela não pode provocar o irmão, não pode caluniar o irmão, não pode limitar o irmão, só recebe a graça de Deus, hein? Recebe a graça de Deus. A palavra está com o irmão. Vou encerrar, irmão. Graças a Deus. Glória. Cumprimento essa técnica gloriosa, pastor. Amém. Léo, culto da RV, amém? Já aproximou o Cláudio aqui, já porque ele vai fazer o agradecimento, né? Ele vai estar aqui, vai falar Jesus. E sexta-feira está na de manhã, e à noite a oração, sábado está na sinagoga, e domingo não tem ensaio, a noite está na segunda Danilo. Vai ver se tem criança. Segunda-feira de manhã estamos na obra, missa na nossa país, terça-feira nós somos Fidel, e daí por diante. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos, bem as palmas que vão Esse trabalho que Deus deu nesta época. Nesta época tão importante que nos ensina até nos honrar uns com os outros, não ensina? De uma maneira toda especial, os padres para executando o missário, ele não orou. E o trabalho do servo de Deus foi o trabalho de sacerdote ligado lá no trono da graça, né? Ligado lá no trono da graça. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. E a palavra de Deus não tem pausado sobre nós. Devemos aproveitar cada vez mais, segundo a própria palavra de Deus nos ensina. Tem porventura pessoas que não é crente ou alguém
alguém afastado do Evangelho sentiu de aceitar a palavra de Deus ou reconciliar novamente? Tem alguém? Não tem? Tem pessoas não crentes no nosso meio? Não tem também. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Porque o que é que Jesus escreveu na terra? A profecia de quem? A profecia de qual profeta? Já estava previsto. Por isso que nós não podemos deixar de examinar a palavra que é feita da nossa fé. Agradecemos a Deus, orando pelas famílias, pelo nosso Brasil, por Israel, outros países também. E vamos agradecendo, orar também pelos vizinhos, as pessoas que não são crentes, orando pelo amor também dos enfermos, dos problemáticos, presidiários, assim por diante, quando nos manda a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Creio que os irmãos compreenderam, não é? Compreenderam bem? Coisa simples, mas objetiva, a palavra de Deus. Senhor, nosso amado Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. Deus, que nos concedeu, meu Deus, meu Pai, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso, que permanece o grande Deus para sempre, na virtude do teu Evangelho, santo, glorioso e maravilhoso, Deus, que já foi mencionado em Cristo Jesus, o Senhor da glória, e assim seja, e graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, digo amém.